graça e a paz do Senhor seja abundantemente derramada sobre as vossas vidas. Onde você estiver neste momento, que Deus possa alcançá-lo com essa maravilhosa graça e possa levar alegria ao seu coração nesta noite. Hoje 29 de março de 2020, ainda estamos aí no tempo de pandemia pelo coronavírus, estamos em período de isolamento social, confinamento em nossas casas, menos aqueles que têm que trabalhar, têm que enfrentar aí o dia a dia e estar na frente da batalha, né? Porque estamos em uma batalha, mas vamos vencer, em nome de Jesus nós vamos vencer. Nós vamos orar. Gostaria que neste momento você também orasse ao Senhor, pedindo a Ele por essa palavra que Ele quer trazer-nos nesta noite. Pai eterno, louvado e engrandecido seja para sempre o nome do Senhor. Gostaríamos, ó Pai, de ter os irmãos aqui, gostaríamos, ó Pai, de abraçar cada um deles. Gostaríamos, ó Pai, de estar lado a lado, cantando, adorando o Teu nome com cânticos de adoração. Gostaríamos de estar juntos aqui para ouvir a palavra e para ao final do culto podermos nos abraçar e podermos conversar, aquela troca de experiências tão gostosa que temos em nossa igreja. Mas, ó Pai amado, por motivos alheios à nossa vontade, ó Pai, hoje temos que celebrar o Teu nome à distância, mas nós cremos que mesmo longe estamos juntos no amor daquele que nos amou profundamente, que nos salvou, que é Cristo Jesus. E em nome dele, ó Pai, nós queremos cultuá-lo nesta noite e te pedir que o Senhor fale conosco pela palavra, e que o Senhor recebe a nossa adoração, recebe a adoração de cada um dos que estão neste momento partilhando deste culto, ó Pai, assistindo, para que eles também, onde eles estão, eles possam adorar o Teu nome, ó Pai. Fala conosco por Tua palavra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos em uma empreitada, né, nesse ano da igreja estar lendo a Bíblia toda. Eu sei que alguns irmãos deram aí uma atrasada, uma pequena atrasada, e esse é o tempo próprio, né? Já que temos que ficar um pouco mais em casa, é um tempo próprio de você colocar em ordem a sua leitura aí, tá? Não deixe de aproveitar essa oportunidade para você poder, estar acertando aí a sua leitura, o calendário da sua leitura, tá bom? Irmãos, continue orando pelos enfermos da igreja, continue orando por aqueles que têm problemas emocionais, continue orando por aqueles que têm alguns problemas que poderiam ser agravados no caso de ser infectado pelo coronavírus, né? Então, não deixe de orar. Você também está tendo mais tempo, então use esse tempo também para orar mais, para buscar mais a Deus, para conhecer mais de Deus através da Bíblia e da oração. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Abrir a Bíblia ou acessar aí seu smartphone. Hebreus 6, versículo 11. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão,
jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. E disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento, para confirmação, é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança cristã. Nesse tempo que vivemos, eu gostaria de trazer mais uma palavra aos irmãos que possa trazer ânimo e força aos seus corações e possa enchê-los então de uma viva esperança. A esperança é uma característica básica na vida do ser humano. Como viver sem esperança? Assim, o náufrago tem esperança de salvamento, o enfermo tem esperança da sua cura, o prisioneiro espera ansiosamente por sua liberdade, e o idoso, ele também espera viver um pouco mais, ter um tempo maior de vida. O apaixonado que foi rejeitado, esse ainda luta e ainda espera que o mundo dê outra volta e que ele possa então ser feliz com o amor da sua vida. A esperança é igual à respiração na alma. Se essa nos é tirada, surge o desespero que leva à falta de esperança e de sentido da vida. Algumas pessoas são por natureza otimistas, é do seu temperamento natural. Outras são pelo mesmo motivo pessimistas. Geralmente as pessoas conseguem aquilo que esperam, pessimistas e otimistas. Um homem vê um roseiral na perspectiva dos seus espinhos, outro vê na perspectiva de suas rosas. Um homem vê o lado escuro da nuvem, enquanto o outro procura ver o horizonte azul do céu além das nuvens. A esperança verdadeira nunca pode basear-se na perspectiva da subjetividade pessoal, no temperamento particular. A pessoa cuja esperança não tem outra base a não ser um espírito otimista, em geral está se apegando a uma esperança falsa, pois a única esperança válida é a esperança cristã, e o temperamento não é a sua origem. Qual a origem então da esperança cristã? Qual a origem da esperança do crente em Cristo? Primeiramente, a esperança cristã surge da fé. Versículo 12: para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Somos admoestados a ser imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A grande característica da esperança cristã é que ela é consequência da fé cristã. Disse que a esperança produz uma certeza completa, que por sua vez estimula o discipulado audacioso, pelo que a fé é a mãe da esperança. A esperança se mantém viva porque a fé resiste a todos os desapontamentos e dificuldades. E Abraão é um grande exemplo dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A origem da palavra paciência é macros, longo, etumos, espírito. E Abraão tinha um espírito longo, disposto a esperar pelas promessas de Deus. Às vezes nós não conseguimos esperar. Às vezes nós temos pouca paciência. Mas para a fé
é preciso também ter a paciência junto. Ele continuou, Abraão, acreditando em Deus, quando é enviado para uma terra ainda desconhecida e quando não tinha filhos. Mas a promessa é que seria pai de uma multidão, O problema da fé hoje talvez seja o mesmo de Tomé. Fé para Tomé é ver para crer, e não crer para ver, que é exatamente o sentido da fé. Abraão nunca viu toda a promessa realizada em sua vida, pois morreu antes, mas cria que seus descendentes abençoariam todas as nações. Ele não sabia como, mas ele acreditava em Deus. Hebreus 11:13 vai dizer: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Todos aqueles heróis alistados ali no capítulo 11 de Hebreus, alcançaram pela fé as promessas, mesmo que não as viram. Nós somos egoístas e pensamos só em nós mesmos. A figura literal nos mostra eles acenando para essas promessas que viram de longe em relação aos heróis da fé. Assim, já que acreditavam, disse deles, como foi dito de Abraão em particular. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Versículo 15 de Hebreus 6. Com paciência, mesmo sem ver, mas com fé, Abraão viu antecipadamente a realização, o cumprimento das promessas de Deus na vida dele, de ser pai de uma grande multidão, Mas também a esperança é a oferta de Deus que está em pé. Hebreus 6:18, para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente, e Ele cumpre suas promessas e seu juramento, que são duas coisas imutáveis, duas coisas irrevogáveis. A nossa esperança vem das promessas de Cristo para nossas vidas. Para onde quer que nos voltemos neste mundo confuso que vivemos, Deus coloca diante de nós essa esperança. Podemos ignorá-la, recusá-la ou desprezá-la, mas Deus continua propondo-a para nós como esforço para chamar nossa atenção enquanto há tempo. Olha que promessa maravilhosa de Deus para o povo de Israel e que podemos também tomar para nós hoje. Está lá em Isaías 43:1-3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Promessa linda, promessa grandiosa de Deus para o seu povo. Promessa de Deus também para nós hoje, o povo de Deus nesta terra, neste mundo. Desde a entrada do pecado no mundo, as pessoas têm lidado com a doença, com a morte. Todos pecaram. Os homens ficaram espiritualmente doentes, vítimas dos enganos de Satanás. Nosso último compromisso terreno é com a morte física. Diz o autor também de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois participará do julgamento final. Todo lugar vazio no círculo familiar, toda cadeira vazia à mesa, proclama o fato da morte. E nesse tempo temos vivido isso, não só no Brasil, por causa desse vírus, mas principalmente na Itália, agora, nos Estados Unidos, em toda a Europa, né? Na Espanha, muitas mortes. Ontem, sábado, foram quase 900 mortes só na Itália, quase 800, se eu não me engano, na Espanha, mais de 500 nos Estados Unidos. E
essas famílias que perderam seus entes queridos devem estar sofrendo. E vão olhar à mesa, e vão sentir a falta, e vão poder entender ainda mais o significado da morte. Ela vem para todos, ela é consequência do pecado do primeiro homem. A única resposta à morte é a esperança que Deus nos propõe, a esperança da vida eterna. 1 Coríntios 15, 54 vai dizer: tragada foi a morte na vitória. A morte desaparece na presença da vida eterna. A morte para o cristão acaba sendo realmente vida eterna, vida abundante. O crente, quando ele morre neste mundo, ele parte para estar com o Senhor para sempre. Ele passa então a partilhar da vida com Deus eternamente. Essa é a esperança cristã, essa é a oferta de Deus que continua em pé. A todo aquele que nele crê será salvo. A todo aquele que realmente se arrependeu dos seus pecados e o receberam como Senhor e Salvador na sua vida, serão salvos, e a morte física jamais o destruirá. Muito pelo contrário, é apenas uma transferência para a eternidade com Deus. A esperança cristã também é uma âncora em meio às tempestades da vida. Diz o versículo 19 do texto de Hebreus 6 que lemos: essa esperança é para nós âncora da alma segura e firme, que entra no lugar interior além do véu. Desde a criação dos navios, a âncora se tornou símbolo de segurança e de esperança. Pitágoras disse: a riqueza é uma âncora fraca, a fama ainda mais fraca. Quais as âncoras que são fortes então? Ele diz, Pitágoras, tá? A sabedoria, a generosidade, a coragem. Essas são as âncoras que nenhuma tempestade pode abalar. Será? Será? Mas a Bíblia está acima da sabedoria humana, da sabedoria pagã, e declara que a esperança cristã é uma âncora da alma, segura e firme. A palavra traduzida aqui como segura é a fonte de nossa palavra asfalto. E como é feito o asfalto? O asfalto é feito de várias camadas. Nós não estamos falando muito aqui do asfalto das cidades, né? Mas um asfalto bem feito, ele é feito de várias camadas. A nossa âncora está segura no céu e em quem nos fez as promessas. Tito 1:2 vai dizer: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que coisa maravilhosa. A nossa esperança está em Deus e a nossa esperança está no céu. E é essa âncora que nos motiva a continuar avante, lutando diante das tempestades da vida, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e é uma promessa dele, é uma das promessas de Deus na nossa vida. Não é em homens, não é em riquezas, não é em coisas materiais, não é neste mundo mau e perverso, mas nossa esperança está ancorada em Deus, está fincada no céu, onde estaremos na presença santa e gloriosa do Deus das promessas. A Bíblia fala que a Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Jesus, de uma vez por todas, ofereceu um sacrifício único e perfeito, a sua própria vida, derramou seu próprio sangue, e hoje a nossa esperança está somente nele. Ele nos é suficiente. Nós temos a suficiência de Cristo. Não precisamos de mais nada e mais ninguém além de Cristo. Ele já morreu por nós, ele já pagou a nossa conta. Ele já nos resgatou, pagou o preço dos nossos pecados, sofrendo, morrendo ali na cruz por nós. As instituições para doentes mentais estão cheias de pessoas que arriscam tudo em esperanças construídas por elas mesmas.
de um tipo ou de outro, mas não puderam suportar a experiência frustrante de ver essas esperanças desaparecerem. Essas âncoras se desprendem e levam pessoas às drogas, ao álcool, à promiscuidade e finalmente aos escombros da vida. Paulo diz em Romanos 8, 24 e 25 o seguinte: pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Isto é fé. É ver, é esperar aquilo que ainda não vemos, mas que Deus, que não mente, prometeu a todos os que nele creem. Como crentes em Cristo, fomos salvos na esperança de que um dia estaremos sempre, eternamente na presença do Senhor. É uma promessa do Senhor: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a viver debaixo dessa esperança de que aconteça o que acontecer nessa vida, vindo as tempestades nessa vida, ele já está garantido no céu. Pois quem prometeu não mente. Quem prometeu é o Deus da vida, é o Criador dos céus e da terra. Como crentes em Cristo, então nós somos salvos nessa esperança. Mas enquanto estamos nesse mundo, irmãos, o que esperamos afinal? A esperança cristã é uma pessoa. A esperança cristã é Jesus Cristo. Versículos 19 e 20 do texto: essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias amargos, dias de grande tensão no Brasil e no mundo. A nossa esperança, mesmo com toda essa tensão política do país, a nossa esperança não está na política. Nossa esperança, com toda essa tensão na economia, também não está na economia. A nossa esperança não está também na religião. Em relação à religião, você pode estar colhendo frustração em cima de frustração, porque a religião não pode ser uma âncora firme nas tempestades da vida. Onde está então a sua esperança? Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, já na saudação da carta, ele vai falar que Jesus é a nossa esperança. 1 Timóteo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A esperança de Paulo era uma pessoa, era Jesus Cristo. E qual tem sido, meu irmão, a sua esperança? Nos políticos, na economia, no seu trabalho, numa religião ou em Jesus Cristo? Colossenses 1:27, Paulo também escreve aquela amada igreja, dizendo: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em mim, é Cristo em você. Essa é a nossa maior e única esperança neste mundo. Mas o mesmo Paulo nos ensina o que não é a verdadeira esperança, quando escreve lá em 1 Coríntios 15:19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Somos os mais miseráveis. Nós não vamos a Cristo porque Ele pode nos dar alguma coisa material. Nós não vamos a Cristo porque Ele pode curar o nosso corpo.
Nós não vamos a Cristo porque Ele pode nos impedir de ser infectado por esse vírus. Não, nós vamos a Cristo porque é tudo muito além dessa expectativa. A nossa expectativa por estarmos em Cristo é porque temos Ele presente em nós aqui e nos ajudando, sim, lutando por nós, sim, nos dando vitórias, sim, sobre a doença, sobre o desemprego, sim. Deus pode abençoar-nos, Ele pode todas as coisas, mas a nossa esperança em Jesus é posta em Jesus, porque Ele nos deu vida eterna. E a Bíblia fala que um dia seremos semelhantes a Ele, estaremos face a face com Deus, assim como Ele é, nós o veremos. Então nossa esperança é o Salvador vivo. A nossa âncora, através de Jesus nós temos uma palavra mais forte e um navio mais firme. Temos uma fé viva, porque o nosso Cristo é vivo, porque o nosso Cristo ressuscitou. Quando Cristo ascendeu, subiu ao Pai, a nossa fé foi plantada firmemente lá no céu, até o interior do véu, onde Cristo, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre. O sumo sacerdote no passado entrava então no Santo dos Santos como um representante, mas Jesus entrou como precursor. Os próximos seremos nós. Essa é a nossa esperança. Entraremos no Santo dos Santos, estaremos na presença do Santo dos Santos, estaremos na presença do Deus vivo. Este mundo passa e tudo o que nele há, mas as promessas do Senhor jamais passarão. Por isso que nossa esperança está ancorada no céu, não neste mundo. Mesmo que aqui sejamos abençoados 100 vezes mais, mas esperamos a eternidade para estarmos com Cristo. Concluindo, onde está a sua esperança, meu irmão, meu amigo? Está na saúde? A saúde pode nos faltar. A sua esperança está nos amigos, na família? Até mesmo a família pode nos faltar, os amigos também. Onde está então a sua esperança? A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é Jesus Cristo. Jesus não é uma esperança vazia. Ele não frustra, Ele não decepciona, Ele não fracassa, Ele não nos deixa na mão, Ele não nos abandona na hora do aperto, do cerco, Ele segura firme nossa mão. Ele é âncora na tempestade, é refúgio no dia da dor, da lágrima, do luto. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que jamais abandona aqueles que nele esperam. Eu quero encorajar você, portanto, neste momento, a pôr sua confiança em Jesus. Ele é a esperança para esse tempo. Ele é a esperança para a eternidade. Ele é a esperança para o agora. Ele é a esperança para o amanhã. Precisamos nos apropriar dessa esperança viva. Ela é colocada diante de todas as pessoas, mas só alcançam aqueles que abandonam todas as ofertas de esperança deste mundo e rendem-se unicamente a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cristo é o único refúgio para as pessoas pecadoras, a única esperança. Viver sem Cristo é viver sem fé. Uma entrega confiante a Cristo permite que Ele entre em nossas vidas como Senhor e nos encha de uma viva e poderosa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Por isso, depositemos nossa confiança naquele do qual a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Essa esperança nunca será desapontada. Amém? Se apeguem a essa esperança. Em meio às tempestades da vida, em meio aos turbilhões
deste mundo, em meio às crises, seja financeira, seja política, moral, entregue a sua vida a Cristo, confie nele plenamente, faça dele a âncora da sua alma, a esperança de que um dia, no tempo certo, no tempo devido, você estará com Deus no céu. E essa esperança não mais precisará ser buscada, porque você já a encontrará, estando diante do Deus da esperança, do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, habitando com Ele para sempre. Este mundo passa, as tempestades passarão, o coronavírus passará, outras pestes e pragas virão, porque está na palavra de Deus. Mas você passará por tudo isso, estando fundamentado, firmado unicamente em Cristo Jesus, a esperança da glória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar neste momento. Pai eterno, nós te rendemos mais uma vez a honra, a glória, o louvor que só o Senhor merece receber. Damos-te graças, ó Pai, pela tua palavra, que nos traz uma viva esperança, e o Senhor é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa viva esperança. E em meio às lutas, às dificuldades, às tempestades que enfrentamos nessa vida, sabemos em quem temos crido. Como disse Paulo, estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final, quando um dia estaremos vivendo na presença eterna do Senhor. E aí esse mundo, esse tempo já será passado. As maldades, as crises, as tempestades, as pestes, as pragas, a maldade do coração humano, a promiscuidade, as drogas, tudo isso será passado. Estaremos contigo no lugar perfeito, onde Jesus está hoje preparando o lugar. Abençoe a tua igreja espalhada, que onde cada um estiver, no correr dessa semana também, ele possa ser luz, refletir a luz do Senhor, possa ser sal, dando sentido e sabor à vida de todos com os quais ele se relacionar. Abençoe a tua igreja, abençoe-nos nesta noite e nessa semana que adentramos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma noite maravilhosa. Aproveite esse tempo com a sua família. Curta bastante sua esposa, seu esposo, seus filhos. Envolva-se na leitura da palavra de Deus. Gaste tempo, invista tempo na leitura da palavra e na oração. Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém?
nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução.